A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da 7ª lição do 3º trimestre de 2021. Título da lição: O Ministério de Eliseu. Texto áureo: E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Leitura bíblica em classe, segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, dos versículos 9 ao 11, dos versículos 14 ao 18, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7 e dos versículos 38 ao 41. Primeiro tópico: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Número 1 do primeiro tópico: reis bons e maus. Número 2 do primeiro tópico: 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Número 3 do primeiro tópico: a predição de Eliseu se cumpriu. Meus irmãos, o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários e milagres prodigiosos. E nesta lição estudaremos sobre 3 deles. E vocês sabiam, meus irmãos, que no período do reino dividido houve alternância de reis bons e maus? Hoje estudaremos o episódio em que Eliseu salva os 3 reis, quando eles vão à guerra contra Mesa, rei dos Moabitas. Os 3 reis eram Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. E nessa guerra, o profeta Eliseu foi chamado para os 3 reis. E como sempre, Deus, mais uma vez, usa o profeta de forma extraordinária, e ele ordenou que os soldados cavassem muitos poços, pois o exército tinha empreendido uma viagem de 7 dias e faltou água, o que comprometia a campanha de guerra. Coisa boa, meus irmãos, é quando tem homem de Deus, homem que tem intimidade com Deus, aleluia. Eliseu predisse a abundância de água que por milagre haveria no dia seguinte. E ainda predisse a vitória dos 3 reis sobre os moabitas. Oh, glória a Deus, aleluia! Segundo tópico: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Número 1 do segundo tópico: a situação das viúvas em Israel. Número 2 do segundo tópico: uma única botija de azeite foi o suficiente para Deus operar o milagre. Número 3 do segundo tópico: fé, obediência e família unida. Meus irmãos, a situação das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil. As mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. E essa mulher, meus irmãos, ajudada por Eliseu, não tinha nenhuma fonte de suprimentos. Quando ficou viúva, ela foi afligida pelo credor que exigia o pagamento da dívida, ou então a escravização dos seus filhos. Oh, meus irmãos, o profeta Eliseu foi sensível à necessidade daquela viúva e pediu que ela disponibilizasse o que tinha em casa. Então ela disse: tua serva não tem nada, apenas uma botija de azeite. E isso, meus irmãos, foi o suficiente para o milagre acontecer. E o milagre foi do tamanho exato para que a necessidade da viúva fosse suprida. Aleluia! E essa experiência, meus irmãos, demonstra o cuidado de Deus nos momentos de crise. A viúva vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Oh, glória a Deus! E esse milagre, meus irmãos, aconteceu na intimidade da família, significando que o Senhor aprecia uma família unida. E neste episódio da multiplicação
multiplicação do azeite, percebe-se que fé e obediência foram os ingredientes para o milagre acontecer. Glória a Deus, aleluia. Terceiro tópico, a morte que havia na panela. Número 1 do terceiro tópico, a escola de profetas. E número 2 do terceiro tópico, a morte na panela. Meus irmãos queridos, havia uma escola de profetas em Gilgal, e nessas escolas os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Eles eram chamados de filhos de profetas. O profeta Eliseu realizou 3 dos seus milagres em favor da escola de profetas. Primeiro, tirou o veneno que havia na panela. Segundo, multiplicou os pães. Terceiro, fez o machado que havia afundado na água flutuar. Oh, glória! Meus irmãos, havia uma escola de profetas em Betel e outra escola de profetas em Jericó, mas foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu mandou o colaborador fazer um cozido para alimentar os alunos, e ele cozinhou uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. Eles não eram comestíveis, meus irmãos. Quando foram comer, alguém gritou que havia morte na panela. Então Eliseu mandou colocar farinha na panela e declarou que não havia mais perigo algum. Todos comeram e o milagre aconteceu. Aleluia! Deus pode transformar o que seria um motivo de morte para alimento, alimento para a vida. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo que Deus opera na vida dos seus servos, muitas vezes em cooperação com a operosidade humana. Não se pode ficar sentado esperando o milagre. Faça o possível e deixa o impossível que Deus fará. Aleluia! Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família.